Morar fora sempre foi um sonho. E sonho que nasce no coração não se cala. Porque ele te chama, ele te incomoda, ele te gera uma inquietação até que você realize. Mesmo quando tudo à sua volta parece dizer fica. Mesmo quando você sabe que vai sentir muita saudade da família. Mesmo quando o conforto tenta te convencer a não ir. Você vai. E eu fui. Eu fui com a coragem na mala e o medo no bolso. Eu sabia que eu estava deixando para trás comemorações de datas importantes, aniversários, momentos com a minha família e com meus amigos, mas eu sabia também que eu precisava deixar para trás aquela antiga versão de mim que já não cabia mais. E eu sempre fui uma pessoa que pensei fora da caixa, fora do bairro, fora do Brasil. Então, enquanto muitas pessoas buscavam estabilidade, meu coração ansiava por mudança, porque ficar seria negar quem eu sou. E a mudança que eu fiz trouxe um mundo novo de possibilidades. E mudar faz isso com a gente. Nos entrega uma página em branco, onde a gente pode se recriar, se descobrir uma nova pessoa, ser anônima, experimentar o novo. E quando você acredita nos seus sonhos, cada decisão cria um universo novo diante de você. E foi assim comigo. E hoje eu vou contar para vocês como é que foi que eu vim parar aqui. Então, amigas, no vídeo passado a gente falou muito sobre recomeço e hoje eu quero dividir quem sou eu e como é que eu vim parar aqui nos Estados Unidos, porque tem muita gente que está chegando agora, não me conhece e muito prazer, eu sou Mel, sou uma baiana de Salvador e eu vou aproveitar e vou dividir algumas compras de TikTok que eu fiz e acabaram de chegar. Eu falei, vou aproveitar, vou abrindo e a gente vai conversando. Eu sempre tive um sonho de morar nos Estados Unidos desde que eu tenho mais ou menos uns 16 anos. Quando eu vim para os Estados Unidos a primeira vez, eu vim junto com a minha turma que vinha para Disney, aquelas excursões da Disney. Meu pai e minha mãe pagaram essa excursão para mim de aniversário de 15 anos, só que eu repeti um ano, então eu era da turma da galera que tinha 15 anos, mas eu tinha 16. E aí eu vim para os Estados Unidos e quando eu cheguei aqui, eu fiquei simplesmente encantada. E eu falei, um dia eu vou morar nesse lugar, eu quero morar lá. E criei aquele sonho na minha cabeça. E por muito tempo eu sonhei muito em morar aqui. Vou começar abrindo as comprinhas para poder dividir com vocês. Isso aqui, olha que interessante. Vocês vão ver, vou abrir. Quando eu conheci Lucas, a gente namorou por 7 meses, meu marido. Olha que engraçado, o Lucas já tinha namorado por 7 anos. Ele tinha acabado de terminar, tinha uns 6 meses mais ou menos. E ele tinha mudado para São Paulo. A gente se conheceu pelo Orkut. E aí, ele em São Paulo, eu em Salvador. Ele foi um dia em Salvador pra gente se conhecer. Pra gente se conhecer, não, minto. Ele foi pra um acontecimento da família dele. E ele falou: vamos nos conhecer, aproveitar que eu tô em Salvador. E quando a gente se conheceu, a gente começou a namorar. Há 7 meses ele me pediu em casamento. Quando ele me pediu em casamento, eu nunca tinha conversado sobre duas coisas importantes que eram essenciais na minha vida, assim, que eram sonhos inegociáveis, sabe? Sonhos que você não vai negociar, independente de quem seja. Você fala, se não for pra ser essa pessoa, não é, mas eu não vou abrir mão dos meus sonhos. E 2 deles eu tinha que dividir com o Lucas, porque eu nunca tinha dividido, e um deles era morar nos Estados Unidos, e o outro era ser mãe. Então, se Lucas não quisesse ser pai, não era o homem ideal pra mim. Mas enfim, eu tava contando pra vocês de Lucas, né, que eu falei pra ele que meu sonho era morar aqui nos Estados Unidos e ele falou o meu também, a gente vai morar fora, não sei como, não tínhamos dinheiro, mas a gente de alguma forma a gente vai conseguir morar fora. E hoje a gente mora aqui no Vale do Silício, na Califórnia, e é um lugar assim muito maravilhoso. Meu marido trabalha na empresa chamada Google. Provavelmente você conhece, todo mundo conhece, é uma empresa muito boa, ele já trabalha há muitos anos. Ele adora e eu sou empreendedora, então aqui em casa tem esse balanço. Então meu sonho sempre foi morar aqui. A gente não chegou aqui no Vale do Silício, mas como é que aconteceu? Eu sempre sonhei com isso, com viver aqui, especialmente na Califórnia. Então, quando eu fazia meu mapa dos sonhos, eu me imaginava morando na Califórnia. Eu criei esse cenário para mim, assim, que englobava ter uma casa na Califórnia, ter um quintal maravilhoso. E hoje a gente tem uma casa aqui na Califórnia, a gente tem um quintal muito gostoso com piscina, uma casa super agradável. Minha casa parece uma fazenda, assim, porque ela tem muito verde. É uma coisa que eu amo aqui em casa, aqui tem muito, muito verde. Isso para mim era fundamental. Então eu sonhava com isso. Mas, gente, era algo tão distante, mas tão distante da minha realidade, que era assim, totalmente fora da caixa esse sonho, porque eu morava em Salvador e eu tomava 8 ônibus por dia, 2 para ir pra faculdade, 2 para voltar, não tinha um ônibus direto pra minha faculdade, e depois 2 para ir pro estágio, 2 para voltar, porque também não tinha ônibus direto para ir pro estágio. Então todos os dias, de segunda a sexta, eu tomava 8 ônibus por dia, e o meu sonho era ter um carro. Para vocês terem uma ideia, um sonho recorrente que eu tinha, sonho mesmo de que quando você dorme vai sonhar, é que eu sonhava que tinha um ônibus que ia direto da faculdade para minha casa e minha casa ficava numa ladeira. E aí eu sonhava que o ônibus subia a ladeira da minha casa e parava na porta do meu prédio.
O sonho da pessoa poderia sonhar com um carro, mas eu sonhava que o ônibus, o motorista do ônibus fazia um trajeto direto da faculdade para casa e parava na porta do meu prédio. E esse era um sonho recorrente, gente, porque além de tomar os 8 ônibus por dia, eu tinha que subir e descer a ladeira 2 vezes por dia, né, para voltar para casa da faculdade para voltar para casa do estágio. Mas enfim, então meu sonho sempre foi morar aqui nos Estados Unidos. O Lucas recebeu uma proposta para morar no Rio de Janeiro. A gente mudou para o Rio de Janeiro, foi quando o Lucas me pediu em casamento. Então acho que acelerou um pouco também o pedido de casamento, porque ele ia morar no Rio, ele não queria que a gente ficasse distante. Eu acho, né? Não sei. Mas aí ele me pediu em casamento, eu fui morar no Rio de Janeiro. E minha mãe falou: você só vai morar no Rio de Janeiro casada depois que saírem todos os papéis. Minha mãe só deixou eu me mudar depois que tinham saído todos os papéis do casamento e a gente já tinha casado no civil. Minha mãe falou: eu sou do interior de Caetité, você só vai sair daqui casada no papel. Aí saíram todos os papéis, Lucas foi primeiro, um mês depois fui eu, e a gente foi morar no Rio de Janeiro. E depois que a gente passou um tempo no Rio de Janeiro, o Lucas recebeu uma proposta para trabalhar em Nova York, por conta de uma pessoa que ele tinha conhecido no Rio de Janeiro. E aí a gente foi morar em Nova York por um tempo, a gente morou um ano, mais ou menos, em Nova York, mas não era o sonho do meu coração. Eu tava muito feliz, tá, gente? Porque eu já tava morando nos Estados Unidos, eu tava muito deslumbrada, eu ficava tirando foto de tudo, do ônibus amarelinho escolar, andando. Eu fiquei muito feliz e muito deslumbrada. Eu conheço Nova York, assim, com uma palma da minha mão, porque quando eu tava lá, a gente foi com visto, o Lucas foi com visto de trabalho, mas eu não podia trabalhar. Então, eu comecei a fazer um turismo em tudo quanto é lugar. Eu conheço Nova York de ponta a ponta, sei tomar metrô como ninguém em Nova York, porque eu realmente aproveitei muito, cada segundo. Eu vivi indo pro Central Park, eu vivi indo para todos os lugares, eu ia no Brooklyn, eu ia no Bronx, em tudo, todos os lugares de Nova York que você imaginar, no Bronx Zoo, eu ia em tudo quanto é lugar. Assim como eu tinha o sonho de morar nos Estados Unidos, eu tinha o sonho de passar no concurso do Sarah Kubitschek, aquele hospital Sarah. E era para mim o auge da minha profissão. Tanto que eu fiz a prova do SARA com meus professores de neurologia, fiz com várias colegas que eram muito, muito fera, muito inteligentes, e eu fui uma das únicas pessoas, acho que fui a única de Salvador, que passou no concurso do SARA, porque são 12 vagas a cada 4 anos, e eu fui uma dessas pessoas que passou. O que foi uma grande bênção, mas a gente saiu de Nova York para morar em Fortaleza, a gente saiu de um inverno que tinha sido um dos invernos mais difíceis de Nova York, sensação térmica de menos 30 e tantos graus, e a gente foi pra Fortaleza, que tava com calor acima de 40. Então, tipo, foi muito louco isso. Mudamos pra Fortaleza, passei um tempo em Fortaleza, e depois eu conto toda essa história de como que foi minha experiência com Sara e por que eu fui embora de Fortaleza. E a gente voltou pra ficar desempregado na casa da minha mãe. Eu vou fazer um suco verde agora, e aí eu vou deixar os ingredientes aqui na tela para caso vocês queiram fazer, e a gente vai continuar essa história, porque ela é cheia de reviravolta, gente, e vocês não fazem ideia de onde essa história vai nos levar. Mas enfim, como eu estava contando para vocês no vídeo passado, a gente saiu de Fortaleza, a gente só tinha um carro, a gente colocou tudo que a gente tinha dentro do carro e voltamos para Salvador para ficarmos os dois desempregados, morando na casa da minha mãe e do meu pai. Foi uma situação muito difícil, no vídeo passado eu contei o quão difícil foi. Graças a Deus, a gente tem uma relação muito maravilhosa com minha mãe e com meu pai. Minha mãe e meu pai são meus melhores amigos. Eles já são separados, então a gente ficava com as nossas malas indo para casa de um e para casa do outro. Mas a gente estava vivendo sobre as regras de outra pessoa, a gente estava vivendo numa casa que não era nossa e a gente estava completamente desempregado. Então a gente tomou uma decisão. Vamos fazer o seguinte: até o final do ano a gente vai se mudar para os Estados Unidos. Decidimos que a gente ia se jogar sem saber o que a gente ia fazer, com o que a gente ia trabalhar. A gente só sabia que a gente não iria ficar ilegal, mas a gente ia tentar um visto de estudante, um visto de trabalho, qualquer coisa. Só que aí, amigas, é que veio a reviravolta inesperada. De repente, Lucas recebeu uma proposta para trabalhar no Rio de Janeiro. Só que a gente tinha o desejo de finalmente ter aquele cenário de vida realizado que era morar na Califórnia, morar nos Estados Unidos, começar a construir a vida dos sonhos que a gente tanto desejou, que a gente tanto imaginou. E aí recebemos essa proposta. E aí a gente ficou discutindo, a gente aceita ou não aceita, e chegamos à decisão de que a gente ia aceitar. A gente decidiu que a gente ia fazer essa parada no Rio de Janeiro para a gente trabalhar, juntar dinheiro, se capacitar para que a gente fizesse uma mudança mais tranquila. Mas nunca saiu da minha cabeça de que eu estava em direção aos Estados Unidos, independente da gente ter que dar uma parada no Rio de Janeiro, porque a gente também ia se capacitar cada vez mais. E quando a gente foi morar no Rio de Janeiro, o que acontece é que eles fizeram uma proposta de que se Lucas montasse essa empresa, deixasse a empresa pelo menos, sei lá, com 30 pessoas, crescesse a equipe, fizesse contratação, fizesse tudo, eles iam relocar a gente para qualquer lugar do mundo onde tinha a empresa. E, gente, pasmem, mas tinha empresa em tudo quanto é lugar. Tinha no Japão, tinha na Europa, tinha em vários lugares, e tinha nos Estados Unidos, e tinha na Califórnia, em Los Angeles. Eu falei: Lucas,
nosso sonho realizado, sabe assim? Vamos ficar aqui. A gente ficou mais um ano e pouco só nos Estados Unidos e no Rio de Janeiro, a gente foi relocado para Los Angeles. Gente, olha que coisa muito doida. A gente vinha para os Estados Unidos, a gente saiu de um casal que estava desempregado, os dois, para mudar para o Rio, que não era um movimento que eu queria fazer, porque eu estava vidrada na solução que eu queria ir para os Estados Unidos de qualquer jeito, mas olha como que a vida nos apresenta caminhos muito melhores do que a gente poderia imaginar ou sonhar, mas a gente não pode fazer as coisas simplesmente só do nosso jeito, da nossa forma, porque a vida tem formas inimagináveis de apresentar pra gente caminhos ainda melhores, só que a gente precisa confiar. Então, no momento que a gente foi pro Rio de Janeiro, eu não desisti do meu sonho, eu pensei, ai meu Deus, tá tudo dando errado, não, eu falei, gente, tem alguma coisa que vai acontecer, mas em algum momento eu vou voltar para os Estados Unidos, as coisas vão acontecer. E a minha fé e a minha certeza nunca se esmoreciam, sabe? Eu continuava fazendo o mapa dos sonhos. Eu lembro muito eu no Rio de Janeiro fazendo a colagem do meu mapa dos sonhos e continuava visualizando as coisas. E tudo que eu comprei no Rio de Janeiro eram coisas muito baratinhas para ser temporário. Tipo assim, eu tinha que comprar um faqueiro, um jogo de prato. Eu falava, eu vou comprar uma coisa simples que eu já vou deixar aqui, o que eu não vou utilizar por muito tempo. Então eram coisas que não precisavam ser duradouras, sabe? Quando você compra produtos de qualidade que vai durar muito, não. Eram coisas que eu comprava porque eu sabia que em algum momento eu ia para os Estados Unidos. Engraçado que eu deixava uma mala dentro de um armário que a gente tinha. A gente morava num apartamento de um quarto no Rio de Janeiro, bem pequeno. Só tinha a sala e o quarto e tinha um closet assim na sala, era muito pequeno mesmo, e aí eu deixava uma mala como se, tipo assim, daqui a pouco eu vou embora, sabe assim? Então aquela mala, toda vez que eu abria, representava a minha saída dali. Muito, muito, assim, o quanto eu acreditava e o quanto eu deixava isso sempre em pistas pra mim. Tipo, eu vou usar essa louça, eu sei que é uma louça que vai ficar aí, porque eu vou embora, sabe assim? Então eu fazia esse movimento e sempre fiz esse movimento. Isso tudo eu tô colocando aquela energia pro mundo também. E aquela energia tá criando uma causa no mundo. Porque às vezes a gente pensa que é só uma causa física que vai ter aquele poder, mas não, a causa mental é a primeira causa. É quando a gente começa a imaginar, quando a gente começa a visualizar, quando a gente começa a dar aquele comando para o nosso cérebro, a gente entra numa frequência que é completamente diferente. Eu poderia ter entrado numa frequência de resignação e dizer, ai, que pena, meu sonho não deu certo, como muita gente faz. Mas a gente precisa continuar confiando. Se isso é uma certeza no seu coração, em algum momento vai acontecer. E eu tinha essa certeza no meu coração. E aí, vamos nós. E eu disse que ia dividir as coisas do TikTok e não estou dividindo. Vamos para a próxima. Mas e aí, eu tinha essa certeza no meu coração de que em algum momento ia acontecer. E o Lucas, então, foi relocado para Los Angeles. E olha que coisa linda que eu comprei. Eu já tenho vários desses conjuntinhos, depois eu posso dividir com vocês por quê. Por que eu gosto do TikTok, de fazer compras no TikTok? Porque simplesmente as pessoas fazem muito review das coisas. Então, tem produtos que tem mais de 20 mil pessoas, de 20 mil vendas do mesmo produto. Além de ter um preço bom não, preço excelente. Eu posso ir falando o preço das coisas, né? Isso aqui mesmo foi tipo $2 e pouquinho. Que se a gente for transformar em real, vai dar o quê? R$ 10 ou R$ 12? Ainda vem o limpador, que eu acho muito importante pra você limpar o canudo direitinho, sabe? Vem 2 canudos retinhos e vem 2 tortinhos. E esse daqui é um conjunto que eu já tenho vários desses. Se você me acompanha há mais tempo, você vai ver que já me viu vestida. Ele tem uma malha perfeita, se adequa no corpo, segura tudo, sabe assim? Fica lindo. E você bate na máquina à vontade, nada acontece, ele fica intacto. Ele é muito bom. Depois eu posso colocar pra vocês, se vocês deixam aí nos comentários. E aí, o que eu fiz? Eu comprei um short dessa vez, porque eu tenho de calça. Todos os meus conjuntos são de calça, porque a maioria eu comprei no inverno. Então, agora começou primavera, eu falei, vou comprar o mesmo conjunto do mesmo fornecedor, só que de short. E aí vamos botar essas pernas pra jogo. E aí a gente foi pra Nova York, pra Los Angeles, e no dia que a gente chegou em Los Angeles, minha gente, vocês não têm noção. Foi um dia, assim, muito, muito, muito especial, porque a gente chegou sem saber, porque a empresa que relocou a gente, Lucas foi com visto de trabalho, e eu também com visto de trabalho, o que foi maravilhoso, a gente foi com visto muito melhor do que a gente poderia imaginar ou sonhar. E a gente chegou em Los Angeles no dia do Oscar, e colocaram a gente num apartamento que só podia passar por aquela rua quem fosse pro Oscar ou quem morasse ali. Então eu acho que eles alugaram o apartamento há muito tempo e aí depois coincidiu com a data que a gente ia chegar, que foi a data do Oscar. Então quando a gente passou para entrar, tava cheio de policial, a gente passou, teve que, né, dar o papel do apartamento tudo direitinho e a gente passou, tava o tapete vermelho assim do lado, gente, do apartamento.
E da sacada do apartamento, da varanda, a gente ainda pegou um apartamento que a varanda era virada pro Oscar. Da varanda, dava pra ver os artistas chegando no tapete vermelho. Vocês acreditam? Eu falo que minha entrada em Los Angeles foi uma entrada, assim, triunfal, uma entrada, assim, digna de tapete vermelho. E eu tava tão feliz nesse dia. Esse apartamento era bem pequenininho, era menor do que o apartamento de um quarto, era só um estúdiozinho, era só um vão. Mas eles pagaram pra gente por um mês, eu acho, ou 2 meses, pra gente chegar nos Estados Unidos e a gente conseguir se relocar, alugar um lugar e tal. E eu cheguei grávida de 4 meses de minha filha Luísa. Luísa tem 12 anos hoje, vai fazer 13 agora em junho. Mas pensa que eu tava realizando 2 sonhos ao mesmo tempo, de chegar nos Estados Unidos, que era meu sonho, na Califórnia, em Los Angeles, e grávida. Minha gente, era muita emoção quando eu lembro. Outra compra aqui do TikTok. Eu não sei se você usa aquela garrafinha Stanley. Então eu tenho uma garrafinha dessa, a água fica muito geladinha, ela é muito boa. E aí tem esses negocinhos pra você fechar, pra não ficar caindo coisa dentro da sua bebida. Eu comprei esse kitzinho que vem essas nuvenzinhas. Olha que fofinho. E aí eu vou mostrar o outro conjunto do TikTok, depois eu posso mandar pra vocês o link. Que é o seguinte, todos que eu tenho também são de manga. E eu resolvi comprar assim, com as costas abertas. Ele vem bem forradinho com o bojo. Para quem gosta de bojo, para quem não gosta de bojo, tira o bojo. Mas se você não quiser, tipo, usar sutiã, alguma coisa assim, não precisa, porque ele vem com bojo. Eu gosto de usar com bojo. E a parte de baixo, não me lembro se... Ah, foi short também. Eu comprei da mesma cor porque dá pra gente trocar, entendeu? Um dia eu posso usar esse top, outro dia eu posso usar o outro dia eu posso usar a calça, porque eu tenho uma calça dessa mesma cor. Eu amo essa cor. Enfim, e aí chegamos com essa entrada triunfal em Los Angeles, felizes da vida. Olha outro produto aqui que eu comprei no TikTok também. Ah, os conjuntos, gente, foram, se não me engano, foi $18 esse aqui e o outro foi 15, uma coisa assim. É muito barato. É muito barato. E não se engane pelo preço, porque a qualidade é muito boa. Eu já tenho coisas da Lululemon, por exemplo, que eu acho uma qualidade pior do que essa. E você paga caríssimo na Lululemon. Só pela marca? Não faço questão. Eu tenho porque realmente eu gostei do estilo, eu vou mostrar o topzinho que eu tenho, e eu amei, mas eu comprei esse conjuntinho com essas colheres porque eu gosto muito de tomar chazinho. Eu não comprei muito porque eu quero experimentar primeiro, pra ver se não fica preto em 2 segundos, né? Vou botar aqui pra focar aqui na colher. Aí... Mas eu achei elas muito lindas e vou usar pra tomar meus chazinhos. Isso aqui foi baratinho também, não sei se foi $3, $4, foi muito barato. São aqueles canudinhos de vidro, pra gente não ficar usando canudo de papel nem de plástico, porque até no canudo de papel tem plástico, e aí eu acho bem lindo. Eu adoro comprar coisinhas assim delicadas que a gente pode incrementar nosso dia, deixar nosso dia mais gostoso, sabe? É um cuidado, é um autocuidado também. Esse copo, eu acho que foi na Temu que eu comprei esse copo, que eu achei ele muito lindo também, aí eu faço tipo suco verde, e aí eu adoro comprar essas coisinhas que são cuidados comigo. Gente, eu amo cozinhar e eu amo preparar as comidinhas, preparar os sucos e deixar tudo muito bonitinho, muito agradável. São detalhes que fazem toda a diferença. Sinto um cuidado comigo, um carinho comigo. Amigas, vesti o conjuntinho pra vocês verem. Eu amei. A única coisa é que eu não vou pra academia de shortinho, sabe? Eu só vou de calça. Ainda mais que eu tenho uns vasinhos na minha perna que eu vou mostrar pra vocês que me incomodam muito. E aí eu fiz esse final de semana um laser que se chama Ensculpt Neo. E aí eu fiz só uma sessão e eles estão bem chatos. Eu não posso nem sair de short agora, né? Porque eu não posso tomar sol nas pernas. Mas eu achei que o conjuntinho ficou muito fofinho. Ele segura bem assim, sabe? O corpo, o modelo, eu gostei. Eu usei sem sutiã, né? Com o bojozinho. Ai, tá lindo. Ai, eu gostei, viu, gente? Deixa eu mostrar a vocês aqui, ó. Eu tenho uns vasinhos aqui que me incomodam demais. E aí, eu fiz esse laser e aí ele fica assim, ó. Bem inchado e vermelho nos lugares. Tanto que eu passo a mão, tá bem alto. E depois o corpo vai absorver. Oremos que ele absorva. Eu creio que ele vai absorver tudo. E desse lado tem um aqui atrás, que eu acho que já tá melhor. E tem uma aqui atrás do joelho, não sei se... Deixa eu virar pra esse lado de cá. Tem uma atrás do joelho aqui, tem uma aqui e tem uma atrás do joelho ali. Tá vendo? São os lugares que me incomodam, eu fiz. E eu espero que absorva o corpo. E agora no verão vou botar o meu shortinho pra jogo na academia.
Mudar de país transforma a gente de um jeito assim que a gente não espera. Porque a verdade é que você nunca sabe quem você vai se tornar quando você muda de ambiente. A gente vai se perdendo de antigas versões e vai criando outras, novas, mais conectadas com a gente. E eu me descobri uma nova versão que ama se exercitar. Então colocar meu tênis, pegar meu fone, sair por aí na natureza, virou assim um ritual para mim de conexão comigo, com meu corpo, com minha mente. E eu amo essa minha nova versão, que coloca assim como prioridade o meu bem-estar. Olha que coisa legal que tem aqui na minha cidade. Deixa eu mostrar para vocês. Sempre tem uma casinha assim e tem livros gratuitos, você pode escolher. E aí, eu vi esse livro aqui. Taking People With You. The Only Way to Make Big Things Happen. Vamos ver se é legal. Olha que coisa interessante, gente. Eu peguei o livro, não sei se acontece com vocês, abri na página aleatória e trouxe uma frase bem do momento que eu tô vivendo, que é esse momento de redescoberta. Eu amo esses sinais do universo. Tava voltando para casa e Lucas estava devolvendo essa máquina e cancelando esse serviço que a gente tem de entrega de água. E eu vou te explicar por que a gente resolveu cancelar esse serviço. Vou contar para vocês o motivo. Então, amigas, por que eu tô devolvendo essa máquina de garrafa de água agora? E por que eu contratei, né? Primeiro que aqui nos Estados Unidos todo mundo bebe água da pia, água da torneira, chamam de tap water. Se você for num restaurante, eles vão te dar tap water. Qualquer lugar você pode beber. Só que nessa água que a gente bebe, dependendo de cada cidade que você esteja, vai ter metais pesados completamente diferentes. Então, aqui na minha cidade, eu fui lá e pesquisei e sei quais são os metais pesados que tem aqui. Por conta disso, e eu não quero colocar isso pro meu corpo, eu resolvi contratar esse serviço que você aluga a máquina de água e tem um serviço que faz a entrega de água. Só que agora, analisando mais, entendendo mais e aprendendo coisas novas, eu entendi que também não é bom essa garrafa de água, porque esse carro fica fazendo essa distribuição de água o dia inteiro. Então, provavelmente, essas garrafas pegam sol e aí expande o plástico, libera esses produtos químicos que fazem mal para a saúde. Então, agora eu estou em busca de comprar um filtro. Aqui em casa já tem filtro, então a gente está usando o filtro. O filtro é bom, é de osmose reversa e tudo, mas eu quero um ainda melhor, que minha amiga Carla Rigg, que ela é coach nutricional e ela é muito antenada em todas essas coisas de alimentação, de água, de tudo. Inclusive, eu recomendo que você siga ela. Ela não tem canal no YouTube, mas ela tem um Instagram chamado Carla Rigg. Eu vou deixar aqui o link embaixo, porque é muito bom. Ela dá informações assim muito importantes e relevantes para você transformar a sua saúde mesmo, em vários aspectos, principalmente para pessoas com mais de 40 anos, tá? Mas todo o conteúdo dela vai ser útil para qualquer pessoa em qualquer idade. Enfim, tô fazendo uma saladinha para mim e para Lucas. Tem rúcula, tem alface e eu acho que é chicória o nome desse aqui. Comprei uma burrata no Costco aquele dia e vou colocar uma burrata para mim e uma para Lucas. Tem duas certinho aqui. Vou colocar um pouco de hummus, que a gente ama. Esse é do Trader Joe's. E tô fazendo um franguinho grelhado, vou cortar um tomate, vou fazer a salada, enfim. E aí a gente parou com esse serviço. Eu tenho um filtro que pode melhorar e Carla me indicou comprar um filtro que ele faz a desmineralização da água, ou seja, tira todos os minerais primeiro, limpa a água sai puríssima, só que também não é bom a água sem minerais, o corpo precisa de minerais, mas só que depois esse filtro remineraliza. Então eu vou entrar em contato com um rapaz que ela me deu contato, posso passar para vocês também, se vocês quiserem, se vocês morarem aqui, e depois disso eu vou procurar qual filtro que é mais adequado para nós, entendeu? E aí vamos trocar, vamos fazer essa troca, então eu tô sempre atenta e cuidando desses pequenos detalhes que eu sei que vão impactar diretamente na nossa saúde, na nossa alimentação, na nossa família. Então, eu falo que esse é o novo luxo. O novo luxo não é ter uma bolsa da Gucci, o novo luxo não é ter uma Ferrari, é você ter uma água perfeita e pura para você beber, você ter alimentos de qualidade, conseguir comprar coisas que você sabe que você está colocando no seu corpo, que vão te trazer mais saúde, que vão te trazer mais bem-estar, e isso envolve tudo, né? A alimentação influencia em tudo na nossa saúde, no nosso corpo, na nossa produtividade, na nossa energia. Eu, quando como alimentos que tem muita farinha, que tem açúcar, eu tirei açúcar completamente, eu não como no meu dia a dia, mas, sei lá, eu vou comer uma sobremesa uma vez na vida e tem açúcar, eu sinto na minha energia. É impressionante como que afeta a minha energia. Enfim, o frango tá pronto. Vou preparar aqui a salada rápida e hoje vai ser um almoço de 10 minutos. Uma coisa muito interessante, amigas, que aconteceu quando eu vim morar aqui foi que eu desenvolvi o hábito de cozinhar e a habilidade também. Mas mais do que isso, eu desenvolvi a paixão por cozinhar. E é engraçado porque eu venho de uma família de pessoas que cozinham muito. Mas no Brasil, por justamente ter uma pessoa que está sempre cozinhando ali pra gente, eu nunca
me arrisquei a desenvolver essa habilidade e justamente essa falta fez com que eu tivesse que cozinhar todos os dias e comprar os alimentos, preparar cada coisa. É tão gostoso. Eu descobri em mim uma paixão que eu nem sabia que existia e talvez eu nunca descobrisse se eu não tivesse vindo morar fora. Então foi uma coisa assim muito positiva. Outra coisa que eu descobri, que eu também gosto muito de fazer, que eu nunca tinha feito no Brasil, é limpar. Então no Brasil não tinha muito costume de limpar, tinha uma pessoa que limpava a nossa casa. E aqui não. Então aqui eu comecei a limpar a casa, cuidar da minha casa e eu comecei a colocar paixão nisso. Eu coloco uma música, eu limpo a minha casa, deixo minha casa toda cheirosa. Eu amo esse ato de fazer a limpeza da casa, sabe? O que não quer dizer, gente, que minha casa vai estar 100% do tempo limpa e arrumada, porque eu tenho 2 crianças que exigem de mim bastante tempo e investimento. Tenho um marido que é super bagunceiro, mas eu procuro fazer o meu melhor e arrumar minha casa, deixar ela toda organizada. Eu amo tudo limpinho, tudo organizadinho. E esse foi nosso almoço super simples, super saudável. Foi um almoço basiquinho, tá? Então só o frango grelhado, uma salada de rúcula com hummus, com burrata que a gente ama. Depois eu fui colocar a louça e antes que vocês me perguntem, seu marido não te ajuda? Ele não me ajuda, ele divide todas as tarefas comigo, só que nesse momento eu pedi pra ele para que eu pegasse mais tarefas, porque ele tá trabalhando muito mais do que eu. E como eu contei pra vocês anteriormente, eu tô num momento de transformação, de criar algo novo, e nesse momento eu tô mais tranquila e eu posso dar conta de mais coisas, mas eu vou dividindo com vocês porque que eu tomei essa decisão, a gente vai conversando muito mais. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar seu comentário para saber o que você tá achando, não esquece de deixar o seu like no vídeo e a gente se vê muito em breve.